Boa noite, cá estamos nós mais uma vez, este programa que está consigo quinzenalmente para levar até si os principais momentos que marcam os últimos dias aqui na Assembleia Nacional. Os minutos que se seguem são do seu interesse, por isso continue na nossa companhia. Não saia daí. Os presidentes dos grupos parlamentares reuniram-se em conferência sob orientação da primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, a deputada Joana Lina Cândido, um encontro que serviu para definir a ordem do dia para a 6ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional, que se realiza já amanhã, dia 21 de abril. A votação final global das propostas de lei dos contratos públicos, lei sobre a organização e funcionamento das comissões de moradores, lei sobre a comunicação de fixação e alteração de residência dos cidadãos e lei sobre o regime de harmonização da codificação nacional constam da ordem para a sessão plenária. A reunião dos presidentes dos grupos parlamentares, presidida pela primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, deputada Joana Lina Cândido, definiu a ordem do dia para esta reunião plenária ordinária que se realiza amanhã, dia 21 de abril. A 6ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional foi convocada para o dia 21 de abril de 2016. A agenda de trabalho aprovada para a 6ª reunião plenária ordinária é a seguinte: votação final global das propostas de lei dos contratos públicos, lei sobre a organização e funcionamento das comissões de moradores, lei sobre a comunicação de fixação e alteração de residência dos cidadãos e lei sobre o regime de harmonização da codificação nacional. Na generalidade, discussão e votação da proposta de lei das acessibilidades e votação de 3 projetos de resolução, nomeadamente sobre a resolução que aprova para ratificação pelo Presidente da República de Angola o Pacto de Não Agressão e Defesa Comum da União Africana. A resolução que aprova para ratificação o Acordo Geral de Segurança, Ordem Interna e Proteção Civil entre a República de Angola e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, bem como a resolução que aprova para ratificação o Protocolo de Cooperação entre o Comando-Geral da Polícia Nacional de Angola e o Comando da Polícia de São Tomé e Príncipe, adicional ao Acordo Geral de Segurança, Ordem Interna e Proteção Civil. Esta é a agenda consensual aprovada hoje em sede da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. Entretanto, os representantes dos partidos políticos da oposição, com assento parlamentar, manifestaram o seu descontentamento pela não realização do debate mensal no mês de abril e, ao mesmo tempo, consideram que a proposta de lei sobre a organização e funcionamento das comissões de moradores deveria ter sido discutida com mais profundidade. Nós ainda continuamos com a nossa reserva a quanto da aprovação da proposta de lei da organização e funcionamento das comissões de moradores, porque nós pensamos que esta proposta de lei foi uma precipitação, por quanto que a proposta de lei deveria ser aprovada depois da aprovação da proposta de lei da administração local. Alguns assuntos para votação final global, e quando é votação final global, como sabem, não há debate, não é verdade? Há de haver alguns projetos a serem também, digamos, discutidos e depois votados relativamente a questões ligadas à arena internacional também. Salta a vista, entretanto, que este mês, mais uma vez, nós não vamos ter o debate mensal. O debate mensal porque as comissões terão alegado não terem conseguido aprontar o relatório, se bem que nós UNITA achamos que este relatório não devia ter esse formato. Mais uma vez, nós vamos ter um mês sem debate. E tudo porque há uma compreensão confusa do regimento. As comissões de trabalho especializadas devem preparar um texto de base
para servir de apoio ao trabalho dos grupos parlamentares. Mas cada grupo parlamentar que vai para o debate é responsável pela sua própria preparação. Não há uma resolução para ser remetida ao Executivo. O Executivo, durante os debates, está ausente. Embora seja, o regimento diga que é facultativo estarem presentes, mas em princípio, facultativo não quer dizer que devem estar ausentes. O quarto vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, deputado João Pinto, apresentou à imprensa a perspectiva do seu partido em relação às reclamações dos partidos da oposição. Bom, em relação ao debate mensal, tem a ver com as comissões de especialidade. Os deputados colocaram questões sobre a regularidade dos debates, mas o próprio regimento diz sempre que possível. O debate é mensal, sempre que possível. As comissões, segundo a Presidente em exercício, resultam do facto das comissões não terem concluído os temas propostos pelo partido maioritário MPLA. O último debate que nós tivemos da proposta da Casa CE sobre a situação política, económica e social resultante da crise e que vamos esperar que as comissões terminem os trabalhos para que os debates, como tem sido regra, mas também é um imperativo do regimento, enquanto não for alterado, que obriga a que os debates sejam feitos numa perspectiva onde o domínio técnico-científico e a fundamentação jurídica seja aplicada. Ora, tendo-se especialistas, não podem ser feitos de forma atabalhoada ou como mera proposta. Tem de ter um conteúdo científico por imperativo do artigo 115º do Regimento da Assembleia Nacional. E são estes os pontos, então, que vão amanhã à votação na 6ª reunião plenária da Assembleia Nacional. Falemos agora de saúde. O cancro da mama continua a ser um problema de saúde pública em todo o mundo, uma vez que o número de diagnósticos que resultam em morte não para de crescer. Atento a este fenómeno, o Parlamento angolano trouxe a reflexão o tema Combate e Prevenção do Cancro da Mama. A Fundação Mulher contra o Cancro da Mama realizou na passada quinta-feira, na sede do Parlamento angolano, uma palestra subordinada ao tema Prevenção e Combate do Cancro da Mama. A iniciativa, dirigida aos funcionários e agentes parlamentares, enquadra-se no programa de divulgação dos perigos do cancro da mama. Apesar do cancro da mama ser mais frequente nas pessoas do sexo feminino, a realidade aponta para vários casos diagnosticados também em homens. Pode sim surgir o cancro no homem, mas como a mama do homem não é uma mama que trabalha, não é uma mama que sofre alteração hormonal como da mulher, a percentagem de cancro no homem é sempre muito baixa, mesmo no nosso país. Em função do estadio em que for diagnosticada, vai definir a sua gravidade. Nós sabemos que existe uma faixa etária em que há maior probabilidade de termos um cancro da mama, que é a idade acima dos 35 anos. Fatores genéticos. Se eu tiver uma mãe, se eu tiver uma tia que teve história de cancro da mama, esta pessoa deve ter maior atenção para com as suas mamas. Dizem, porém, que se mesmo que a minha tia teve um cancro do colo, ou um cancro do cérebro, ou num outro sítio, precisamos de ter atenção que esta sobrinha ou esta filha poderá eventualmente contrair o cancro da mama. O representante dos trabalhadores da Assembleia Nacional no Conselho de Administração, João Francisco, considerou a iniciativa positiva. Em princípio, faço um balanço positivo, tendo em conta que enquadra-se no âmbito da política social que a Assembleia Nacional, no leque do coletivo de funcionários e agentes parlamentares, tem realizado no âmbito do Março Mulher, e na qual nós pretendemos e levamos a cabo, em parceria com a Fundação do Cancro da Mama, trazer este tema que é bastante pertinente ao leque de funcionários, não é, da Assembleia Nacional. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, incentivou a realização contínua de iniciativas do gênero, tendo deixado palavras de encorajamento ao grupo de trabalhadores presentes na sessão.
E é caso para dizer que prevenir é sempre o melhor remédio. Funcionários dos Serviços de Migração e Estrangeiros visitaram recentemente as instalações da Assembleia Nacional. A biblioteca, o gabinete da Comissão de Segurança Nacional, a sala de plenário e o Salão Nobre, o local onde me encontro neste momento, foram alguns dos locais visitados. Os funcionários dos Serviços de Migração e Estrangeiros visitaram o Salão Nobre, a biblioteca, a área de trabalhos da 2ª Comissão, o restaurante VIP, o Salão do Plenário e a sala multiusos. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Dr. Pedro Agostinho de Neri, valorizou a visita e destacou o reforço da cooperação institucional. As leis podem ter pendor social, pendor militar, pendor político, e então aí é o pendor econômico, fundamentalmente. Então, aí é preciso que se entregue, remeta a lei a uma determinada comissão de trabalho, onde tem 20 deputados, em princípio são 20 deputados, são 20 em cada comissão de trabalho, e daí preparam a matéria em razão da especialidade para ser discutido em plenária. Portanto, existe a primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, existe a 2ª comissão, que é a Comissão de Defesa e Segurança. Esta comissão é que trata das questões relacionadas com a defesa e segurança, que vocês vão ser brindados a visitar, já estão à vossa espera, inclusive. E também temos os grupos parlamentares. Os grupos parlamentares é uma forma em que os deputados ou os partidos políticos se organizam internamente a nível do Parlamento para discussão das questões de natureza política. É sinal de que a relação de trabalho que existe entre nós e os vossos serviços é uma relação fluida, é uma relação boa, é uma relação de duas instituições que se sabem colocar ao nível dos serviços públicos. Na área de trabalhos da 2ª Comissão da Assembleia Nacional, os funcionários dos Serviços de Migração e Estrangeiros reuniram com a direção da Comissão e receberam explicações detalhadas sobre o seu funcionamento. Sendo a 2ª Comissão, a comissão que superintende também esta área, nós achamos que é de louvar, não é, essa grande iniciativa, por um lado. Por outro lado, também achamos oportuno, uma vez que é a primeira vez que eles visitam aqui a casa, sendo a casa nova, aproveitamos essa oportunidade para dar-lhes a conhecer o trabalho da 2ª Comissão, por um lado, e também conhecerem melhor esta nova casa. O comissário João Antônio da Costa Dias, diretor-geral adjunto dos Serviços de Migração e Estrangeiros, enfatizou que a visita enquadra-se nas comemorações do 40º aniversário dos Serviços de Migração e Estrangeiro. Entendemos no nosso programa de ações visitar sítios ou instituições que direta ou indiretamente estejam ligados com a nossa atividade. E como é lógico, a Assembleia Nacional é a casa de todos, agendamos também para que de facto pudéssemos fazer esta visita. Os Serviços de Migração e Estrangeiros, criado a 19 de abril de 1976, é o órgão do Ministério do Interior responsável por promover e coordenar a execução das medidas e ações inerentes ao controlo de entrada, trânsito, permanência, residência, saída de pessoas nos postos de fronteira terrestre, aérea, marítima e fluvial em todo o território nacional. E no mês dedicado à juventude, a Assembleia Nacional organizou um torneio de futsal que reuniu funcionários parlamentares e membros de outras instituições públicas. O pontapé de saída ficou a cargo do secretário-geral do Parlamento angolano. Da nossa parte, já sabe, é tudo por hoje. Voltamos dentro de 15 dias com outras informações. Até lá, o Parlamento mais perto de cada angolano. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado.
Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias.